Ok, 1 João capítulo 3, versículos de 1 a 10, diz o seguinte: Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu santo nome pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender e a aplicar em nossa vida. Que o Teu Santo Espírito seja agente de mudança em nós. Derrama a Tua graça, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar com uma ilustração que tem como título Porcaria de Ladrão. E eu vou pedir licença aqui para ler, tá certo? Fui em Goiás, numa cidade do interior, próximo a Séries. Um fazendeiro que não gostava de crente e que nunca permitira que ninguém lhe falasse de Jesus, sem saber, acabou contratando os serviços de um evangélico, que antes de se converter a Cristo era ladrão. No entanto, num episódio de fraqueza, o ex-ladrão voltou às escondidas à fazenda e roubou uma porca do fazendeiro. Mas não conseguiu dormir aquela noite, pois o Espírito Santo inquietou sua consciência, e logo de manhã ele foi se aconselhar com seu pastor, que exigiu como prova de sua sinceridade que ele voltasse à fazenda, confessasse o seu delito e reparasse o dano, pagando o fazendeiro com o dinheiro do serviço. Apesar de querer muito reparar aquela situação, o rapaz tinha medo da reação do fazendeiro, pois ele era arrogante, estúpido e violento. Demorou quase uma semana, mas finalmente no domingo seguinte ele criou coragem e voltou à fazenda. O que o traz aqui assim tão cedo, meu amigo? Vim lhe confessar um crime. Que crime, rapaz? Depois que o Senhor me pagou aquele último serviço, eu voltei aqui na fazenda e roubei uma porca. O Senhor não sabe, mas desde bem cedo na vida fui um ladrão, mas agora sou crente e não posso mais fazer isso. Não tenho dinheiro para lhe pagar, mas posso pagá-lo com serviço e garanto-lhe não vou nunca mais mexer nas suas coisas ou de qualquer outra pessoa. O fazendeiro demorou alguns segundos para entender o que o rapaz havia acabado de lhe falar, mas logo depois gritou: Mulher, chame nossos filhos e venham aqui todos vocês. O rapaz achou que iria levar a maior surra de sua vida, pois os filhos do fazendeiro eram rapazes muito fortes e, como o pai, também violentos. Quando eles chegaram, o fazendeiro ordenou: Moço, eu devo admitir que você tem coragem. Faça o favor, repita para meus filhos e para minha mulher tudo o que você acabou de me falar. E o rapaz repetiu. Se tremeu na primeira vez, agora então nem se fala. Sua voz mal saía da garganta. E o fazendeiro perguntou: É isso que é ser crente, moço? Mas, para sua surpresa, o fazendeiro falou: Ser crente é ter coragem de confessar o próprio erro e se propor a reparar o prejuízo? Se é isso que é ser crente, eu e minha esposa e meus filhos também queremos ser crentes. Como é que a gente faz para ser crente? Todos eles se converteram e o temido fazendeiro tornou-se um dos mais influentes pregadores do evangelho naquela região. Quanto à porca, bem, o fazendeiro ficou tão feliz com Jesus que disse para o rapaz:
quanto a porca, fica de presente, irmão. O pecado é o pior mal que existe no mundo, o pior mal da humanidade. Só existe violência, só existe morte, só existem coisas ruins por conta do pecado. Então o pecado é o pior mal da humanidade. Ele expressa o quanto o mundo está distante de Deus, né? Então, a partir da queda de Adão e Eva, à medida que as sociedades se afastavam de Deus, isso se expressava através da sua vida de pecado distante de Deus. Para o crente, o pecado deveria ser evitado ao máximo. O crente deveria abandonar o pecado por amor a Jesus. Nós pecamos, nós somos seres humanos, ainda estamos nessa carne e nós pecamos, como o rapaz da história aqui, né? Ele caiu ali na tentação e roubou a porca. Mas o crente, ele se arrepende dos pecados, ele luta contra os pecados. E por quê? Por amor a Jesus. Depois de nos apresentar os opositores de Jesus, né, nós vimos na semana passada que João falou não do anticristo, aquela figura que aparecerá nos últimos dias em oposição a Deus, mas ele fala dos anticristos, pessoas que eram da igreja e que deixaram a igreja porque agora eram opositores à verdade. Eles eram opositores a Deus. Então todo aquele que se coloca como opositor a Deus, ele é um anticristo, ele trabalha contrário à vontade de Cristo. Mas agora ele vai nos apresentar algumas características dos filhos de Deus. A gente vai falar de uma dessas características que ele apresenta hoje, né? Nas próximas semanas a gente vai falar de outras. Então assim, o tema de hoje é os filhos de Deus e a relação com o pecado. Os filhos de Deus, a relação com o pecado. Qual a relação de nós como filhos de Deus com o pecado? A primeira coisa que nós vemos aqui no texto, somos filhos não por nós, mas somos filhos por conta do amor de Deus. Veja, versículos 1 a 3 diz: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Ora, é um privilégio ser filho de Deus. Na realidade, a gente escuta, tem até música, né? Que fala que todo mundo é filho de Deus. A gente escuta isso, né? Tem uma música que em inglês ela faz sentido, mas em português ela perde o sentido, que é aquela: o Senhor tem muitos filhos Ele tem, eu sou um deles, você também, louvemos ao Senhor. Aqui no Brasil ficou muito conhecido na voz do Padre Marcelo Rossi, né? Em inglês ela é diferente. Em inglês ela é: Pai Abraão tem muitos filhos. E aí faz mais sentido, porque o nome Abraão é pai de muitas nações. Então nesse sentido a música tem lógica. No outro sentido ela perde um pouquinho, porque num certo sentido Deus é pai de todos. Por quê? Porque Deus é o Criador. Então enquanto Criador Ele é pai de todos. Mas nem todo mundo tem o direito de ser chamado filho de Deus, segundo as Escrituras. João diz assim, o Evangelho, tá? No Evangelho, no versículo 11 e 12, ele diz assim: olha, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? Os judeus, né? Ele veio ali para os judeus, mas os judeus rejeitaram Jesus. Então, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aí o versículo 12 diz: mas a todos quanto receberam, fez o quê? Deu-lhes o poder de se tornarem, em algumas versões, de serem feitos filhos de Deus. Ora, se torna é porque não é.
E quem é? E quem se torna, na realidade? Quem se torna é aquele que recebe Cristo como um Salvador de sua vida. Então essa é a ideia de João de ser filho de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Filho de Deus é aquele que recebe a Cristo como Salvador. Por isso é um privilégio ser filho de Deus. Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus. Isso só acontece pelo imenso amor de Deus. O próprio João disse, capítulo 3, versículo 16 do Evangelho, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo se deve ao amor do Pai por nós. Os irmãos, para quem João estava escrevendo, já tinham esse privilégio, Ele diz, olha, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Então ele entendia que aquelas pessoas a quem ele estava direcionando a carta eram filhos de Deus. E nós não somos filhos de Deus porque nós merecemos ser filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus pela graça de Deus para conosco. Então é por isso que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos pela graça, Porque pela graça é que nós somos salvos mediante a fé, que não vem de nós, vem de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os filhos de Deus contam aí com a indiferença do mundo. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo ignora os cristãos, e quando se volta para ele, se volta para detoná-lo. Isso acontece porque o mundo que vai se formando é um mundo que não se forma para a igreja, porque a igreja não pertence a esse mundo. A igreja verdadeira, Como filhos de Deus, nós seremos igual ao Senhor Jesus na sua glória. Amados, somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Muitas coisas para Deus tem aquilo que a gente chama de já e ainda não. Nós já somos salvos. Se você aceitou a Jesus como Salvador, você já é salvo. Você não vai ser salvo. Inclusive a gente vai ver aqui no capítulo 5, João vai dizer, olha, eu digo a vocês essas coisas para que saibais que tendes a vida eterna. A gente tem hoje a vida eterna. Mas essa vida eterna ainda não se concretiza hoje. Quando é que ela se concretiza? Na vinda de Jesus. Na vinda de Jesus a vida eterna se concretiza. Então é o já, a gente já tem, mas a gente ainda não tem. Certo? É o já e o ainda não. Então algumas coisas dentro da teologia tem esse aspecto aí, e uma delas é sobre a nossa salvação. Ainda não se revelou o que havemos de ser. Nós ainda estamos num processo nesse mundo onde a gente luta todo dia contra o pecado. E a gente precisa vencer esse pecado. Mas vai chegar um dia em que a gente não vai fazer esforço nenhum contra o pecado, porque seremos definitivamente santos. Então eu já, mas ainda não. Vai chegar o dia, vai chegar esse momento que seremos tal qual Jesus é. Assim como o sacerdote se purifica para entrar no templo, o Filho de Deus se purifica para estar em sua presença. Versículo 3 diz, e todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Então não é a ideia de você que vai se tornar puro. É como o sacerdote que ia para o santuário, oferecer lá o sacrifício, e ele tinha que se lavar, ele tinha que se purificar. E se ele não se purificasse, ele morreria lá dentro do santuário. Então nós, como servos de Deus, nós nos aproximamos de Deus nos purificando, buscando
fazer cada dia melhor, estar cada dia mais próximo do Senhor. Então, quanto mais refletimos o caráter de Deus, mais podemos ser luz para o mundo. Pode colocar aí. Quanto mais refletimos o caráter de Deus, mais podemos ser luz para o mundo. Dia a dia, a gente vai crescendo e aprendendo do Senhor para sermos luz. Nós andamos na luz, João nos ensinou isso, né? Deus é luz e nós devemos andar na luz. Nós devemos buscar ser luz para o mundo. E cada dia nós podemos fazer isso, quanto mais nos aproximamos de Deus. Segunda coisa, os filhos de Deus não vivem em pecado. Os filhos de Deus não vivem em pecado. Nós não estamos mais aprisionados no pecado, nós somos libertos do pecado. Só que o diabo todo dia diz para a gente: você só vai ser feliz se... E aí ele coloca alguma coisa na nossa mente. Por exemplo, ele pode colocar na mente de um irmão casado e dizer assim: você só vai ser feliz se você se envolver com aquela menina que está dando bola para você. Ele pode dizer para uma pessoa que está em casa e que de repente está ali acima do peso e dizer assim: você só vai ser feliz se você fizer uma dieta e perder tantos quilos, e aí quando você chega lá, aí você quer perder mais e tal, e algumas pessoas ficam doentes com bulimia, anorexia, aqueles negócios todos, porque o diabo mente para ela, dizendo que ela só vai ser feliz se, e aí ele coloca alguma coisa ali, dizendo àquela pessoa que ela só vai ser feliz se ela tiver aquilo. E o diabo é mestre na mentira, né? Veja, versículos 4 a 6 diz: todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Todo que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conheceu. Nós vimos que João trabalha muito com contrastes, né? Luz e trevas, né? Bem e mal, tal. Aqui ele também traz outro contraste, né? A pessoa que busca se purificar e a pessoa que não está purificada, que vive em pecado, que vive jogado na lama do pecado. Então um está puro e o outro está sujo. É o contraste dele aqui. Quem vive em pecado se coloca em rebeldia contra a lei de Deus. Ora, você pode perguntar: mas pastor, a gente peca sempre. É verdade, nós pecamos sempre, nós somos pecadores. Nós não podemos achar que tem alguns crentes que parece que vivem com o nariz empinado, como se a outra pessoa que não é crente fosse um nada, né? A diferença é que ele não conseguiu entender, porque ele é um nada. Nós somos um nada. Nós merecíamos o fogo do inferno, mas o Senhor morreu pelos nossos pecados, e é tudo pela misericórdia de Deus, porque eu não tenho nenhum merecimento. Na realidade, quando eu olho para a minha vida e olho para a santidade de Deus, eu digo: por que o Senhor fez isso? Porque se a gente estivesse no lugar de Deus, a gente não salvaria nem nós mesmos. Olharia assim e dizia: jogar um raio aí e acabaria logo cedo. Mas qual é a diferença? A diferença é que o crente tem o Espírito Santo que o incomoda, como o rapaz que roubou a porca. Não tem como você ficar em paz, porque o Espírito Santo lhe incomoda. Então você não vive na prática do pecado. Você pode pecar, você peca na realidade, mas você não vive naquela prática, porque viver na prática do pecado é estar em rebeldia contra Deus. Então Deus não aceita a rebeldia. A gente tem que lembrar que rebeldia é o pecado de Satanás, né? Então Deus não aceita rebeldia.
Por quê? Porque o Senhor, de fato, nunca pecou. Agora, Ele se manifestou para nos purificar dos nossos pecados. Ele entregou sua vida, mesmo sem pecado, para nos purificar dos nossos pecados, para que a gente não tivesse mais que viver no pecado. O pecado não mais me domina, eu não sou mais escravo do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu não preciso do pecado. Mas, mais uma vez, o diabo é mentiroso. Satanás é mentiroso. Ele vai sempre dizer que a gente precisa do que a gente de fato não precisa. Quem vive em pecado está em contraste, com a purificação. Ele não conhece de fato a Deus. Versículo 6, todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu nem o conheceu. Tem crente que se satisfaz com, eu sou assim mesmo. Ele faz a teologia da Gabriela, Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, Tem aquela música, O crente não nasceu assim, ele não cresceu assim. Ele precisa mudar. A própria palavra conversão, Conversão é mudança. Mudança de direção. Conversão. Nós não podemos nos satisfazer com o pecado, porque quem vive em pecado, na realidade, não conhece a Deus. Veja, não é o fato de você fazer parte de uma igreja evangélica, a gente diz isso aqui direto, que faz com que uma pessoa esteja no céu. A gente deve levar muito a sério, porque Jesus nos disse que quando Ele vier, Ele vai ter gente que está lá na igreja há séculos, nasceu na igreja, curou, falou em línguas, profetizou, pintou e bordou na igreja, foi pastor, foi missionário, foi qualquer coisa. Mas no final das contas, Jesus vai olhar e vai dizer: não vos conheço. Por quê? Porque não basta ser da igreja. Tem que ser de Cristo. E quem é de Cristo não vive pecando. Tem alguns textos que dizem assim: e não entrarão nos céus. Aí vai lá, os mentirosos, os bêbados, sei lá, aí cita os adúlteros, E cita aí um monte de pecados. Então, pensando nesses textos, eu entendo o seguinte: por exemplo, a gente de alguma forma a gente já mentiu em algum momento. Então, se a gente for pensar o pé da letra aqui, quer dizer que todos nós estaríamos condenados. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Mas a ideia aqui é o seguinte: não é se você contou uma mentira e se arrependeu pela mentira, é se você vive da prática da mentira. Tem gente que nós conversamos com ela e de 10 palavras que ela diz, 11 a gente acha que é mentira. Porque a pessoa é tão mentirosa, que a gente não acredita em nada do que ela está dizendo. Então essa pessoa vive na prática da mentira e ela não vai para o céu. Aí os bêbados, Uma pessoa, sei lá, num momento se agitou com alguma coisa, está triste com alguma coisa, foi lá e encheu a cara. Pá! Ficou bêbado. Viu a besteira que fez, A dor de cabeça, a ressaca no outro dia, entre outras coisas. E aí se arrependeu daquilo ali e nunca mais fez. Ele vai para o inferno por conta disso? Creio que não. Se ele é crente e aceitou a Jesus, creio que não. Agora, o cara que está... quando você encontra a pessoa de manhã, ele já está bêbado lá na esquina. Aí é outra coisa, ele vive na bebedeira. Então essa pessoa naturalmente não vai herdar o reino de Deus. Então quem vive na prática do pecado, nós pecamos, mas nós precisamos nos arrepender. Se a gente pensar nos heróis da Bíblia, a Bíblia não esconde dos heróis, as burradas dos seus heróis. E eu estava estudando para dar aula de história, e na história da igreja também acontece isso. Por exemplo, Lutero, que foi o homem que pregou as 95 teses, lá na Catedral de Wittenberg,
ele foi um homem extremamente usado por Deus. Os escritos dele servem até hoje como base, né? Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão, e a língua alemã é baseada no Novo Testamento dele, o alemão moderno. Então, Lutero foi um homem muito importante. No entanto, Lutero foi um antissemita. No final da vida dele, ele escreveu um texto contra os judeus, que Hitler, na Segunda Guerra Mundial, pegou aquele texto de Lutero e fez a sua solução final, que foi o processo de levar os judeus para os campos de concentração, tomar suas posses, e matou ali 6 milhões de judeus, baseado em Lutero. Veja, Lutero foi um homem de Deus, mas a besteira que ele escreveu teve consequências. Zwinglio foi outro homem de Deus, fez a reforma na Suíça, mas quando surgiram os anabatistas, ele, que eram pessoas pacifistas, ele mandava matar aquelas pessoas porque não concordava com o pensamento dele. E entre outros, na Bíblia a gente encontra a mesma coisa. Os heróis da Bíblia têm seus diversos pecados, porque nós somos pecadores. Agora, qual é a diferença? É o arrependimento, como Davi, né? Nós nos arrependemos. O Filho de Deus não é perfeito, mas vive em luta contra o pecado. Nós vivemos dia a dia lutando contra o pecado, mas nós precisamos vencer, né? Terceira e última coisa, a rejeição ao pecado demonstra que nascemos em Cristo. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama seu irmão. Então, quem vive no pecado, João primeiro afirmou que não era de Deus, mas agora João está sendo mais agressivo. Quem vive no pecado não só não é de Deus, mas é do diabo. Agora ele pegou mais pesado, né? Ele não só não é de Deus, como ele é do diabo. Agostinho de Hipona, um dos homens mais importantes da história da igreja, ele é tão importante que ele é considerado por católicos e protestantes. Ele disse que o diabo, ele não poderia ter filhos, pois ele não criou nenhum homem. Deus criou o homem, e ele está nesse entendimento, né, que Deus, como criador, é pai da sua criação. E o diabo não criou o homem. Portanto, o diabo não poderia ser pai de ninguém. E quando é que o diabo é pai? A única forma dele ter filhos é pela imitação a ele. Então, os filhos do diabo são filhos do diabo porque praticam as mesmas obras do diabo. Percebe? Então, como cristãos, nós devemos buscar nos parecer com Cristo. Porque quando nós buscamos não nos parecer com Cristo, nós vamos nos parecer com o diabo, o inimigo de Cristo. Então Jesus, ele veio para destruir as obras do diabo. Jesus se coloca em oposição ao diabo. Então, se Jesus destrói as obras do diabo, nós que somos cristãos não podemos construir as obras do diabo. Não podemos construir. Eu acho interessante como os crentes, nós somos crentes, na internet, às vezes a gente passa coisas que detonam a igreja, né? Por exemplo, a gente sabe que tem muita igreja errada aí, né? Muita igreja errada aí. Mas eu, quando recebo alguma coisa, eu posso até achar engraçado alguma coisa ali, ou triste, né? Alguma situação, mas eu não passo à frente. Porque as pessoas que vão receber aquilo, as pessoas não dizem, foi a igreja tal, foi a igreja tal, não. As pessoas dizem, os crentes, o que é que faz?
Então a gente macula a igreja, ou seja, a gente contribui com a obra de Satanás, que é macular a igreja. Então a gente tem que ter cuidado para não construir o que Jesus quer destruir, tá certo? Se uma pessoa é crente, ela não tem como viver em pecado, pois o pecado se opõe a Deus. Então nós devemos fugir da prática constante do pecado. Por quê? E aí ele traz duas coisas aqui de um crente, né? Quem não pratica a justiça não é de Deus. Então, uma característica de um crente é que ele é justo. E a segunda característica que ele traz aqui, que nós vamos trabalhar na próxima mensagem, é que quem não ama seu irmão não é de Deus. E João pega muito forte nisso. O crente necessariamente ama os outros irmãos. Então, o crente peca, mas não vive enterrado no pecado, pois a semente de Cristo em nós nos faz resistir a essa prática. Aquele que é nascido de Deus, versículo 9, não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nós temos a semente de Cristo em nós. A partir do momento que nós aceitamos Cristo, nós temos a semente de Cristo em nós, o que nos ajuda a vencer o pecado. Paulo disse o seguinte, que não existe tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e a gente pode suportar essas tentações. Então a gente tem que saber que nenhuma tentação vai ser maior do que o poder de Deus que opera em nós, por mais que o diabo minta para nós. Então, a primeira característica dos filhos de Deus que João nos apresenta é a resistência ao pecado. Nós não somos como o mundo. Se formos como o mundo, não somos de Deus. Não tem meio termo. Então, por não sermos do mundo, nós resistimos ao pecado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, levantar nossas cabeças e orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor. Louvamos o Teu santo nome porque o Senhor é um Deus que cuida de nós em todo o tempo. Cuida tanto de nós que podemos ser chamados Teus filhos. O Senhor nos resgatou e pelo Teu grande amor por nós, nós podemos ser chamados Teus filhos. E como Teus filhos, nós também podemos vencer o pecado, porque nós imitamos ao Senhor, não imitamos o diabo. É óbvio que estamos nesse mundo pecaminoso, somos pecadores, cometemos pecados sim, mas como cristãos nos arrependemos e buscamos ao Senhor. Abençoa a minha irmã que levantou a mão, Senhor, dizendo que quer vencer suas tentações, seus pecados. Todos nós pecamos, que não podemos viver habitualmente no pecado. Nos livra, Senhor, nos ajuda a sermos santos, como o Senhor é santo. Derrama a Tua graça, nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma semana em Tua presença. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.